Ora, muito bom dia a todos e, mais uma vez, agradeço também eu à Comissão Organizadora a possibilidade de fazermos uma pequena viagem até ao século XIX e até às terras do Minho, ainda que o escritor Teixeira de Queiroz tenha passado, depois da sua formação em Coimbra, praticamente a sua vida em Lisboa. Mas, antes de passarmos esta viagem ao século XIX, naturalmente faremos uma pequena incursão à Antiguidade. Em 168 a.C., quando Paulo Emílio venceu em Pidna o último rei macedónio, Perseu, o que quis para si de um imenso espólio do rei vencido foi unicamente a famosa biblioteca do Palácio de Pela, que transportou para Roma com a intenção de servir à educação dos seus filhos. Aos olhos do general romano Paulo Emílio, a biblioteca do antigo rei macedónio não era um simples troféu de guerra, era um bem inigualável que proporcionaria à tradição romana, o mos maiorum, unir-se à paideia grega, contribuindo para um futuro melhor dos seus filhos, um mundo novo que até àquele momento lhes era desconhecido. Em 1865, Teixeira de Queiroz, oriundo dos Arcos de Valdevez, frequentava no Liceu Nacional de Braga, com a idade de 17 anos, voluntariamente, as disciplinas de desenho, latim e latinidade, depois de, no ano anterior, já ter estado matriculado de modo ordinário às disciplinas de português, francês e latim. A frequência da matéria clássica e de desenho pô-lo em contacto não só com a antiguidade e as suas primeiras formas de saber, mas também com o desenvolvimento da capacidade de observação exigida pelo desenho, caráter esse que marcaria a criatividade da sua escrita. Este contexto da sua formação liceal promoveu um interesse universal pelos livros. Queremos que a bibliofilia se desenvolveu ancorada nesta formação inicial e resultando num processo de desenvolvimento e aprendizagem que se prolongou pela vida. Disso mesmo nos dá conta em muitos momentos da sua produção literária, quer de forma explícita, quer implícita. Deste contacto inicial com as letras latinas, decorreu o conhecimento dos autores gregos, a quem ele reconheceu perene presença como auctoritas, mesmo nas obras em que abordava e questionava a apologia do avanço e do progresso da ciência, como a sua derradeira obra, A Grande Quimera, publicada em 1919, ano da sua morte, em que a figura protagonista de Favorita se identifica ao realismo da Vênus de Milo, estátua reconhecida pelo idealismo da sua sublime beleza. A bibliofilia pela antiguidade tomou conta do espírito do escritor arquense e esse gosto foi-se alargando a outras épocas e autores, dando conta dessas leituras constantemente nos seus contos e romances. Se o contacto com a sabedoria greco-latina o deixou dependente para todo o sempre desse legado, à medida que a sua formação académica foi avançando, deve ter tomado consciência que esse saber antigo não lhe era suficiente para a obra que pretendia legar ao futuro. Havia que enverdar por todo um espaço de leituras atualizado, contemporâneo, que lhe permitisse emergir num mundo novo. Dessas variadíssimas leituras, resultaria uma visão universal de saberes de que a sua obra é um espelho. Teixeira de Queiroz procura captar o interesse do seu público-alvo, capaz de o seduzir através de referências à sua contemporaneidade. O seu público conhece-o como um escritor que lhe satisfaz a curiosidade, com uma suplesse de atualidade, sentindo-se preso às suas narrativas e desenvolvendo o interesse por acompanhar na sua produção literária. Teixeira de Queiroz domina o valor da sociologia da leitura, de que dá a mais completa prova no seu romance epistolar Cartas de Amor, que inesperadamente conheceu 3 edições, cujo enredo combina um triângulo amoroso ao modo de Flaubert, em Madame Bovary, envolvendo uma elegância de caracteres, de valores morais e uma abordagem erudita de saber de tema histórico-arqueológico. Esta combinação e cruzamento entre amor proibido, personalidades humanas bem próximas do real, todos eles imbricados a um tema cultural do momento, que conhecia novos desenvolvimentos como o incremento da nova disciplina acessória da história, a arqueologia,
Intensifica o drama amoroso, elevando de utópico a real, fatores que aproximam ao público leitor da vida que pulsa nas entrelinhas epistolares. A inspiração que o romancista colheu na antiguidade foi claramente anunciada nas primeiras páginas do volume, ao caracterizar a própria protagonista por Galateia. Passo agora rapidamente à apresentação das bibliotecas de 3 romances e a biblioteca de Teixeira de Queiroz. Uma biblioteca privada é distinta de uma pública unicamente pela dimensão do seu espaço físico, porque o seu propósito comum é reunir espécimes bibliográficos de qualquer época e de matérias diversas. Como estudante da Universidade de Coimbra, Teixeira de Queiroz toma contacto com a prestimosa Biblioteca Joanina, que tinha praticamente 150 anos de existência, quando Teixeira de Queiroz chega a Coimbra para cursar medicina. A proximidade na biblioteca, com o prestígio e o peso da Biblioteca Joanina, no contexto geral da sua experiência como estudante universitário, poderá ter aprimorado o gosto pelos livros, cultivando um saber universal, não circunscrito à sua formação científica. Em Coimbra, frequentava livrarias onde se juntava a outros estudantes, entre os quais se contava o futuro Conde de Monsaraz. Há 3 romances, no contexto geral da sua obra, que apresentam no seu interior um espaço próprio a que o escritor dedica a designação exclusiva de biblioteca. São elas da comédia do campo Amores, Amores, o romance de 1897, e da comédia burguesa O Famoso Galrão, do ano seguinte, 1898, e A Grande Quimera, de 1919, como referi atrás. Em Amores, Amores, a biblioteca da Casa de Preste, no dizer do escudeiro Gonçalo, Casa dos Livros, foi fundada por Deodoro de Menezes, Dom Prior de Guimarães, cônego da Sé de Braga, sucedendo-lhe Raimundo de Menezes, seu irmão, homem letrado e latinista exímio. A biblioteca retrata a cultura elitista religiosa dos seus fundadores e tem por fundo, e passo a citar, a famosa coleção de livros que tinha nome em todo o país. Largas estantes de castanho, indo do chão quase ao teto, em todas as 4 paredes, estavam completamente cheias de volumes, classificados por tamanhos e matérias, podendo-se apreciar em severas encadernações de carneira. A sua autoridade de homem versado em letras antigas, especialmente nas latinas, estava consagrada e geralmente aceite, com citações e exemplos esclarecia os mais intricados e célebres textos da época áurea e da decadência romana. Nesta mesma sala, passava os dias estudando e escrevendo. Era consultado por meio de cartas acerca de interpretações difíceis da antiga latinidade e a todos respondia com grande cópia de casos paralelos. Fim de citação. Em O Famoso Galrão, a referência a uma biblioteca está associada ao sábio alemão Heger, que chega a Lisboa para auxiliar Galrão na modernização industrial que ele apregoa e prepara à sociedade de Lisboeta, onde ele pretende introduzir-se como figura de relevo social. Claramente, o prefeito Heger seria a única pessoa capaz de negligenciar os bens materiais para valorizar o intelecto. Passo a citar. Era um desses exímios escultores da sublime arte de imaginar que se encontram nos gabinetes científicos e nas bibliotecas de especialidades. O seu labor, toda a sua vida, era nas bibliotecas, nos laboratórios, nos museus, em institutos de instrução. Fim de citação. Em A Grande Quimera, Manuel de Sá possuía uma pequena biblioteca na sua casa da Rua de Santana, em Lisboa, mas igualmente na herdade das Monjas, perto do Crato, no Alentejo, onde passara grande parte do tempo no regresso dos tempos escolares de Paris e de Charlottenburg. Aí, passo a citar, prevenira-se Manuel com livros e ali recebia revistas estrangeiras que o traziam a par de todo o movimento científico do mundo. Fim de citação. Manuel, a quem o escritor atribui o epíteto sábio, as mais das vezes vivera num ambiente que propiciara a cultura e o estímulo intelectual. Sua mãe, a Condessa de Moinhos,
lia a Revue des Mondes, uma revista de literatura francesa e estrangeira, história, política, filosofia, viagens, ciências e belas artes. É interessante notar que o escritor, a par destas referências diegéticas, faz uma observação pessoal em nota de rodapé no capítulo introdutório do romance Amor Divino, explicando, em que cita de memória o livro do Dr. Charbonnier Debatty, Maladie et facultés diverses des mystiques, que o teria inspirado a escrever este romance. Teixeira de Queiroz menciona de memória o título de Charbonnier Debatty porque, diz assim, o livro que tinha consultado, e subentendemos estudado por ele também, se perdera na sua pequena biblioteca. Irónica referência é esta, pois que claramente o leitor fica ciente da bem apetrechada biblioteca do escritor, visto que já tem dificuldade em encontrar alguns dos seus livros. Essa biblioteca terá aumentado naturalmente ao longo da vida, tendo em conta os agradecimentos que vai dirigindo a quem lhe oferta exemplares. Assim mesmo acontece numa carta dirigida ao genro João de Barros, a 6 de setembro de 1917, em que agradece a oferta do romance de Anatole France, Le Lis Rouge, publicado em 1894, considerando-o inferior em relação ao estilo nobre e filosófico de Renan, depois de o ter apreciado na língua original. A avaliação da escrita permite-nos perceber também o domínio que Teixeira de Queiroz tem da língua francesa. Fica claro que para Teixeira de Queiroz o assunto biblioteca é um assunto de elevada consideração, transpondo a importância de possuir uma biblioteca pessoal para a vida das personagens cujo intelecto determina as suas existências. No segundo capítulo, o catálogo atualizado, uma miríade de referências. A cultura de erudição alimenta o escritor Teixeira de Queiroz, fazendo com que o autor aproveite o leque vasto de leituras que faz para desenvolver as suas principais ideias, fundamentando-as com as reflexões que daí dimanam. Queria ser um escritor completo, que abordava temas dispares entre si, da literatura às ciências experimentais, da teologia e filosofia à arte da adivinhação, das ciências naturais às artes visuais, das práticas agrícolas às tradições folclóricas, entre muitos outros saberes agregados que potenciaram o ideal de escritor feliz em torno do projeto maior que reúne as duas séries de que é autor, Comédia do Campo e Comédia Burguesa. Esse objetivo maior que determinou e orientou a sua obra harmonizou-se com toda a certeza sob o auspicioso conselho do enciclopedista latino Varrão, autor do século II a.C., que recomendava legendo atque scribendo vitam procurite. Forjai a vossa vida na leitura e na escrita. Se considerarmos em geral o elenco de matérias que compõem o catálogo de uma biblioteca, segundo o modelo da classificação decimal universal, que todos nós reconhecemos por CDU, pode constatar-se que a obra de Teixeira de Queiroz nos prepara uma visita por um autêntico fundo documental. Partindo desse pressuposto orientador, a própria estrutura que o escritor traça para o seu projeto é já organizado como fundamento do trabalho criativo a que se vai dedicar ao longo da vida, sob a inspiração maior do modelo Honoré de Balzac, com a sua comédia humaine. Ficava-lhe bem sublinhar a proximidade que mantinha com uma figura literária como Balzac, que usufruía de reconhecimento internacional. O recurso ostensivo a este modelo literário cria uma confiança junto dos seus leitores que lhe garantem seguir de perto as suas publicações e a quem o escritor dá constantes indicações nos volumes que vão saindo a público. A influência balzaquiana, claramente evidenciada na epígrafe que abre cada um dos volumes das duas séries, é reforçada no intuito de categorizar a sua escrita, de aproximar a sua criatividade da estética realista e de implicar o leitor nesse exercício construtivo.
A influência de Honoré de Balzac é também retomada nas cartas trocadas entre Josefa Lencastre e Angélica de Agramonte, amigas íntimas do colégio, no romance em O Salústio Nogueira, por um intermédio da obra Mémoire de Jeanne Marie. Assim, tentando compreender a dinâmica do fundo documental a que Teixeira de Queiroz recorre, a organização dos registros do padre Domingos Ventura no romance Ao Sol e à Chuva, depois de tomados esses livros raros, esquecidos nos arquivos paroquiais, será feita tendo por base, e passo a citar, nascimentos, casamentos e mortórios. Fim de citação. Júlio Maldonado, um dos protagonistas do triângulo amoroso de Cartas de Amor, no final do romance epistolar, prepara uma memória acerca das ruínas, perto das Azálias, para apresentar num congresso de arqueologia em Genebra. A arqueologia conhecia nesses tempos um incremento. A Teixeira de Queiroz não passou despercebido o facto de, em 1867, por ocasião da Exposição Internacional de Paris, se ter realizado o segundo Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica e, em 1878, por ocasião da Exposição Universal de Paris, terem sido revelados artefactos dos homens pré-históricos. Um minuto, se faz favor. Sendo a observação uma característica de toda a obra de Teixeira de Queiroz, ele pode ter ido buscá-la ao espírito precursor de Aristóteles, mas também ao sábio sueco Carl von Linné, que cerca de 1750 publicou uma carta fonológica que analisa as manifestações da vida da flora e da fauna em relação com as condições climáticas, ou ainda ao Cosmos, de Alexander von Humboldt, de que ele era leitor quando o revemos no papel de Manuel de Sá, protagonista de A Grande Quimera. O inventário da flora e da fauna local nos contos e romances resultam num contributo para a recolha de informação sobre espécies arbóreas autóctones, como florestas de azinhos, sobreiros, castanheiros, presentes no romance Amores, Amores, ou a sombra das frondosas e antiquíssimas carvalheiras no conto Toque de Alvorada do volume A Cantadeira. Para terminar, e porque o tempo urge, do primeiro livro de leitura de Teixeira de Queiroz, nada se sabe. Todavia, o conto Toque de Alvorada, do volume A Cantadeira, descreve o encontro entusiástico de um jovem leitor com o primeiro livro da sua vida. O objeto era, nas palavras da criança, o seu tesouro. Porque o livro de que ele estava à espera, que chegasse pelas mãos de um recoveiro, tinha como título Tesouro de Meninos, com estampas maravilhosas e encadernação melhorada. Este episódio, que marca a vida do pequeno Emílio, personagem principal do referido conto, apresenta o entusiasmo e a ansiedade da recepção do primeiro livro de uma criança. Sublinhe-se que o escritor, homem de negócios, deputado, vereador republicano, ministro dos Negócios Estrangeiros, presidente da Academia das Ciências de Lisboa, dedicou atenção a todas as fases da relação humana com os livros, desde o nada e do primeiríssimo livro que uma pessoa tem na vida até ao zénito das grandes bibliotecas. Neste arco, só falta mesmo saber qual teria sido o último livro que leu na vida, o que teria lido antes do passeio em Sintra, em que terminou os seus dias. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada.